Gravando, então. Gente, então hoje nós vamos falar a respeito de um gênero textual, que é o gênero que vocês vão trabalhar durante este trimestre, tá? Que é o último trimestre, finalmente, né? Então aí também é o momento, gente, de vocês verificarem as notas de vocês, como estão, o que dá para fazer, porque eu não quero ninguém com nota baixa aí, tá? Então, gente, o que eu ia falar? Nós vamos ver hoje um gênero textual, né? No trimestre passado, vocês trabalham com o gênero conto, então nós vimos as características, nós vimos a estrutura desse gênero, e hoje nós vamos começar a falar sobre um novo gênero. Então, por isso que eu já estou gravando essa aula, para quem não está participando, poder assistir depois. Beleza? Então, gente, para nós... Olá, pessoal que chegou aí depois que eu comecei a falar. Sejam bem-vindos à nossa Fui aula. eu, professor. Eu caí sem Oi, querer. pessoal. Ah, não. Chegar. Meu Deus do céu, toca aqui no... Então, vamos continuar aqui. Então, nós vamos hoje falar a respeito do quê? Olha, me perdi já. Ah, sim, claro. De um novo gênero, tá? Então, eu vou compartilhar aí com vocês um texto. Está aparecendo? Sim. Sim. Então, vamos lá. Stranger Things. Novo personagem surge em imagens de bastidores da série da Netflix. Vocês já assistiram essa série aqui? Alguém assiste? Alguém acompanha? Eu já ouvi falar, mas não assisto. Credo, gente. Já assisti. Eu acho que é uma paia. Não é, não. Eu acho que é. Nossa, nada a ver, nada paia. Você nunca viu? Nunca vi mesmo, não tem interesse. É muito Então boa. vê. Exatamente. É muito Tem boa. interesse. Você tá reprovado, tá? Fica falando mal da série que eu gosto. É muito ruim essa série, Ui, que muito ódio. ruim. Então vamos lá. Gente, por Amanda Brandão, 23 de outubro de 2020, às 10h20. Ok? Então vamos lá. O que é esse Por Amanda Brandão aqui, gente? Alguém me conte. Quê? O que é isso aí? Quem é Amanda Brandão? É o criador? Ah. O quê? Narrador? Narrador? É. Não exatamente narrador, né? O que parece ser? Criadora do texto. Criadora do quê? Do texto. Do texto, exatamente, né? Quem escreveu esse texto. Eu achei que era uma reportagem isso. Então, vamos dar uma olhada. Gente, então, vamos começar aqui. Então, nós temos uma foto, né, com alguns personagens da série. E aí, temos um texto abaixo. Alguém gostaria de ler para nós? Não? Posso ler? Pode. A quarta temporada de Stranger Things, isso? Stranger Things? Quando tiver a palavra em inglês, leia do jeito que você achar que tem que ler, tá? Não se preocupe com pronúncia, não. Ok. Já é aguardado por muitos fãs ao redor do planeta. Agora, a série Netflix retomou as filmagens. E, em filmagens divulgadas na internet, é possível ver o visual dos novos personagens. Robin, Maya Wong e Steve Joy, não sei o que, surgem em uma nova locadora de vídeos cassete ao lado de Dusty e Max, para retomar a nostalgia dos anos 80. É possível ver alguns elementos como um toca-fitas. Ao que tudo indica, Steve parece estar trabalhando no local, mostrando que Starcourt Mal pode realmente não existir mais após o final da terceira temporada. Além disso, é possível ver um personagem desconhecido em cena. Beleza, vamos dar uma pausa aqui. Então, vejam só. Né? Tá falando, então, que a quarta temporada da série já está sendo gravada, né? Já está sendo filmada. E vai falar de uma cena que aparece. Então, que é dessa imagem que eu coloquei aqui ao lado. Tá? Então, vai falar que alguns personagens estão nessa locadora, né?
de videocassete. Você sabe o que é uma locadora de videocassete? É claro. Ah, bom. Eu sei. É porque não é da época de vocês, né? Eu acho que a maioria aí nunca entrou numa, Eu né? já fui em uma locadora de DVD já. Muito tempo atrás, mas já fui. Olha só. A última locadora aqui de Curitiba fechou ano passado, uma que resistia aí ao tempo. Mas, enfim. O que eu ia falar? Ó, me perdi já. Ah, sim. Então ele vai contar que viu essa cena e vai falar que, ao que tudo indica, o Steve, que é esse cara que está aqui na porta, parece estar trabalhando nessa locadora. E o Starcourt Mall era um shopping, né? Mall em inglês é shopping. Então o Starcourt Mall parece não existir mais, porque aí acontece um negócio lá na terceira temporada dentro desse shopping. Enfim, aí é possível ver também um personagem desconhecido em cena. Então vamos continuar. Alguém continua lendo? O próprio Eduardo? Alguém? Não sei. Eu posso. Então, Quem é o novo personagem de Stranger Things? Levon, não sei o quê, é a nova adição do elemento da série da Netflix. Vale ressaltar que o ator irmão é ator de. Que o ator é irmão de Maya, atriz que interpreta a Robin. Ainda não se sabe exatamente qual papel Levon, de 18 anos, terá na série da Netflix, mas ele foi fotografado filmando cenas da quarta temporada ao lado de Joey. O astro surge em um novo visual de roqueiro com uma camiseta de banda, maquiagem nos olhos e cabelo penteado para cima. Então aqui tem a foto que tiraram dele. Bicho feio, hein, doido? Bicho feio. E o finalzinho aqui do texto. Uma descrição já divulgada aponta que Levon será Ed, um metaliad dos anos 1980, mas nerd e interessado em Dungeons and Dragons e Metallica. Após mais de 6 meses de paralisação por conta da pandemia do Covid-19, as filmagens de Stranger Things finalmente recomeçaram em Geórgia, nos Estados Unidos. No início deste mês, a quarta temporada de Stranger Things ainda não tem previsão de estreia. Beleza. Então, nessa segunda parte do texto, vai falar que esse ator, o Levon Rock, foi fotografado, né, nas gravações da quarta temporada e que ele supostamente interpretará um personagem que não se sabe o nome, porém, não, sabe sim, Ed, né? Será o Ed, que é um metalhead. O que é um metalhead? Metalhead é a galera que gosta de metal, né? O gênero musical metal. Eles comem metal? Oi? Eles comem metal? Eles gostam de metal? Sim, metal? claro. O metal, né? Aquele gênero musical. Aquela vertente do rock mais pesadão, assim, né? Dos anos 80, mas nerd, então uma pessoa nerd, interessada em Dungeons and Dragons. O que é Dungeons and Dragons? Alguém sabe? É um RPG. Uma banda? É um É um jogo. Isso aí. RPG, né, pessoal? E é um RPG de mesa. É um RPG? Não é um jogo? É um jogo. É um jogo, né? Em Ah, tá. RPG. Tá? RPG é um modo de jogo. E esse Dungeons and Dragons é um RPG de mesa, então ele não é, porque até se passa nos anos 80, não existiam computadores aí pra galera jogar, né? Então se jogava com dados e tal, até hoje se joga muito, né, pela galera mais nerd. E Metallica, que é uma banda, né, de metal bem conhecida aí no mundo todo. Enfim, aí termina falando que ficou 6 meses paradas as gravações, mas que já retornaram no início deste mês de outubro e não tem ainda uma data, né, prevista para estrear. Beleza, lemos o texto. Agora eu quero que vocês me digam o seguinte: que texto é esse? Qual gênero textual esse texto pertence? Deixa eu até interromper aqui. Então, povo, me digam. A qual gênero textual pertence este
texto? Eu não lembro o nome. Eu não lembro o nome, mas eu acho que é alguma coisa com jornal. Alguma coisa com jornal, pode ser. Mas o Notícia? quê? É notícia. Notícia. Muito que bem, Eduardo. Tá, então, isso aqui, gente, que nós estamos Foi o vendo é John. uma notícia, tá? Então, nós vamos trabalhar nesse trimestre com esse gênero, o gênero notícia. E aí, hoje, nós vamos falar um pouquinho sobre esse gênero, vamos entender um pouquinho da estrutura dele, né? Mas terão outras aulas também para nós especificarmos melhor. Então, vou colocar aqui para vocês mais uma parte da nossa aula, que é essa aqui. Gente, então aqui nós temos mais uma notícia, tá? Alguém gostaria de ler? Eu. Só... Bom, pode ser, para mim não tem problema, mas alguém diferente? Ô, louco, pessoa cansou, né? A voz é tão Não, boa. não é por isso. É porque às vezes alguém quer ler e não leu. Mas, bom, ninguém se manifestou, então pode ir, Eduardo. Notícia, Brasil compra. Tem que ler essa parte ou só parte direto Tá, do lê texto? tudo. Brasil compra 14,1 mil Mil. respiradores de indústria nacional, mas distribuiu menos de 500. Caramba. O Ministério da Saúde cancelou a compra de 15 mil respiradores que viriam da China por falta de entregar no prazo pré-estabelecido. Apostou, então, na indústria nacional e afirmou 3 contatos para adquirir 14.100 respiradores, com entrega escalada de abril a julho, mas só recebeu até agora 487 aparelhos, o equivalente a um quarto do que deveria ter sido entregue no mês passado. As medidas de isolamento social foram adotadas no Brasil como medida para achatar a curva de disseminação do novo coronavírus e evitar o colapso na rede de saúde. Parte dessa estratégia prévia à aquisição de mais equipamentos, como respiradores para leitos de UTI, mas como o agravamento da pandemia no país e no mundo. Não tem sido uma tarefa simples obtê-los. Os respiradores são Opa, calma aí. Os respiradores são essenciais para o tratamento de casos graves do coronavírus e são fundamentais no atual contexto de agravamento da pandemia do país. A dificuldade em obtê-los foi apontada pelo Ministério da Saúde. Ministro da Saúde, Nelson Teixeira, em reunião com a Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus da Vai, tá quase. A dificuldade de obtê-los foi apontada pelo Ministério da Saúde. Nelson, Comissão Externa de Ações contra o Coronavírus da Câmara dos Deputados, da qual ele participou por videoconferência na quinta-feira, dia 7. Beleza, gente. Então vamos lá. Olha só, essa notícia, né, já traz um outro tema bem diferente da primeira. A primeira fala sobre uma série, né, sobre as novidades dessa série. Aqui já vai trazer um teor um pouco mais sério, porque vai falar a respeito de respiradores, né, e a compra deles pelo governo federal e a má distribuição desses mesmos respiradores. Beleza, aqui temos então mais uma notícia, que é, na verdade, para a gente entender como funciona. Gente, como é que o Eduardo sabia que o primeiro texto se tratava de uma notícia? Alguém sabe me explicar? Pessoal, alô? Eu posso falar?
Por que hoje as pessoas estão quietas? Sofia, Letícia. Olha, eu falei Letícia, ela até saiu. Natan, Jonatas, quem mais tá aí? Beatrix, Isaac. O Isaac estava digitando aqui, né? Ali, ó. Repete a pergunta, por favor. Repito. Como é que a gente sabe que esse texto e o texto anterior é uma notícia? Como é que a gente tem essa informação? Como é que a gente pode saber sem alguém falar para nós? Ah, isso aqui é uma notícia. Como é que você sabe que isso é uma notícia? Ô, pessoal, falem comigo, Isaac. Porque tem informações que explicam o tema abordado. Tá, vamos lá. Informações que explicam. Será que pode ser, talvez? Sofia, fale aí para mim. O que você acha? Por causa da forma de escrita? Como assim? Explica melhor. Qual professor? É a forma de... Não queria nem falar. Não, mas tem que falar, gente. Que isso? Sei lá, né? Tipo... Entendeu? A forma de escrito Tá, tudo bem. Beatrix. Oi. Oi. Me diz aí, como é que você sabe que isso aqui é uma notícia? O que que faz também tá escrito ali em cima a notícia. Ah, não, tudo bem, né? Mas se não tivesse isso aqui. Ai, não sei porque dá para perceber. Então, mas o que dá para perceber? Pela forma de escrita. Ai, não sei explicar. Tá. Alguém sabe falar alguma coisa diferente disso, de forma de escrita? Professor, o Isaac falou porque estava em um site de reportagem? Ai, perdão, Isaac, eu não vi. Porque estava num site de reportagem? Tá, pode até ser, mas eu quero que a gente imagine que não tenha essa informação, que a gente só recebeu o texto. Como é que a gente sabe que isso aqui é uma notícia e não é um Por causa da narrativa? Então você está falando mais ou menos a mesma coisa que as meninas falaram, né? Da forma de escrita. Porque é escrito em terceira pessoa? Olha lá, linguagem formal, escrita em terceira pessoa, ó, já começa a dar uma caracterizada melhor. Então, gente, na verdade, né, esse aqui é um gênero textual, assim como os outros que a gente já estudou. Trimestre passado, a gente falava de conto. Para a gente saber que era um conto, a gente começava a perceber algumas estruturas. A presença de um narrador, presença de personagens, presença de um cenário, né, de um espaço onde essa trama ocorria. Víamos que tinha alguns elementos da narrativa, como a situação inicial, o conflito, o clímax, a resolução e o desfecho. Tá? Então, esse conjunto de características faziam com que nós víssemos aquele texto e falássemos, isso aqui é um conto, não tem como eu me confundir. A notícia também, por ser parte, né, da língua em uso, ela faz parte de um gênero textual. Lembro que gênero textual é isso. É uma língua em uso, né, que vai ter aí uma série de características que fazem ela pertencer a um gênero e não a outro. A notícia tem essas características. E aí nós vamos ver agora quais são elas. Primeiro, antes de nós vermos as características propriamente, vamos falar das condições de produção. O que são essas condições de produção? Elas são questões que estão envoltas aí a... deixa eu aqui mandar ali, minha net caiu, reprovada. Verdade. Envoltas, então, na escrita da notícia. Primeiro, a notícia ela possui um conteúdo temático, ou seja, um tema, né, que vai ser explorado nessa notícia. Então, é o objeto da notícia, aquilo que será noticiado. Interlocutor. O interlocutor da notícia são os assinantes do jornal, são grupos de pessoas interessadas no conteúdo temático da notícia, que vão pesquisar na internet, por exemplo. Então, esses são os interlocutores do jornalista. Tá? Então, o jornalista escreve, e para quem que ele escreve?
Então, para quem assina um jornal, ou pessoas que se interessam ali pelo aquele conteúdo, que vão pesquisar na internet, ou sei lá onde, para ter notícias sobre aquilo. Então, por exemplo, da série lá que nós vimos a notícia, alguém que gosta de séries, alguém que gosta de cinema, né, vai pesquisar lá notícias sobre cinema, notícias sobre séries, ou algum fã da série vai colocar lá notícias sobre Stranger Things, tá? E aí vai acessar essa notícia. Se é num jornal impresso, né, nós vamos ter os assinantes do jornal que acabam lendo. A função comunicativa e social. Lembram-se que eu falava para vocês que todo gênero textual possui uma função comunicativa. Nesse caso da notícia, é informar a sociedade sobre um fato ocorrido, ou que vá ocorrer também, né? Pode ser uma notícia de algo que ainda vai acontecer. Então, é informar a sociedade. Já quando a gente falava do conto, por exemplo, a função social ou função comunicativa do conto é o entretenimento, é fazer as pessoas passarem tempo, mas mais do que isso, né? Pode ser também um convite à reflexão, né? Pode fazer o seu interlocutor a refletir sobre uma situação e mudar uma postura, né? Que é mais ou menos a função da literatura. Ela entretém, ela cria um passatempo para as pessoas, diverte, né? Causa sensações, enfim. A notícia, ela vai informar. Essa é a principal função da notícia. Suporte, né? Onde esse texto veicula? No jornal escrito, que pode ser impresso ou virtual, ou no jornal falado, que pode ser televisão, rádio, o podcast. E, por fim, qual a linguagem que é utilizada? A linguagem é uma linguagem objetiva, isso é, não fica colocando as impressões de quem escreve. Então, o jornalista não vai colocar opinião, ele vai ser objetivo, ele vai falar apenas da realidade objetiva que ele observou. E vai ter uma linguagem formal, tá? Por exemplo, lá no conto, vocês tinham uma liberdade um pouco maior em relação à linguagem. Já na notícia, vocês têm que ser mais formais, né? Usar as regras gramaticais corretamente, né? Vão ter essa linguagem mais objetiva, que é justamente para ir direto ao ponto e não ficar enrolando o leitor, porque a notícia tem que ser rápida, né? Quem está lendo tem que ser bem informado. Então, se você começa a colocar muita coisa, vai viajando demais, o leitor se perde ali no que você quer realmente noticiar. Alguma pergunta até aqui, gente? Não? Não. Então, beleza. Então, vamos continuar. Então, qual que é a estrutura da notícia, gente? Então, a estrutura é a seguinte. Nós vamos ter uma manchete, tá? Que é o título da notícia, que ela apresenta o fato principal da notícia de forma chamativa. O leitor deve ser capaz de saber exatamente do que a notícia tratará apenas lendo a manchete. Não possui pontuação final e apresenta verbos no presente. Então, pessoal, tudo começa pela manchete. A manchete é aquela chamada, né? É o título da notícia. É o que faz o leitor se interessar em ler ou não ler aquela notícia. Se você pega um jornal impresso, por exemplo, quem é assinante, a pessoa não lê o jornal inteiro, né? Porque demoraria muito tempo, todo dia ler um jornal inteiro. Então, o que ela faz? Ela vai lendo as manchetes. Aquilo que interessa a ela vai ler a notícia completa. Aquilo que não interessa, ela só ignora. Por isso que a manchete tem que ser muito clara e muito chamativa. Ela tem que mostrar para o leitor exatamente o que será tratado ali naquela notícia. Então, vejam. Eu vou voltar aqui para a gente ver. Ó, Brasil compra 14,1 mil respiradores da indústria nacional, mas distribui menos de 500. Aqui, pessoal, nós temos uma manchete muito clara. Eu sei exatamente o que essa notícia vai me dizer. Tá? Então, eu só vou ler o resto para entender alguns detalhes. Mas eu já sei da notícia, já sei o que aconteceu. E veja o verbo, tá, pessoal? Brasil compra. Esse verbo aqui está no presente, mas ele deveria estar no passado. Porém, gente, por que utiliza o verbo no presente? Para dar um ar de atualidade.
Então, ao invés de falar assim, o Brasil comprou 14,1 mil respiradores, a gente coloca no presente para dar essa noção de algo muito atual, algo muito recente, algo que está acontecendo agora. Por isso que se usa os verbos no presente, tá? Então, essa é a manchete. Título auxiliar. Nesse caso, não tem, né? Não. Então, o título auxiliar é um recorte do assunto que será tratado na notícia, apresenta uma informação adicional à manchete. Geralmente, o título auxiliar é a cópia de uma frase que está no corpo da própria notícia. Então, nas notícias que nós lemos agora, nós não temos esse título auxiliar, que é como se fosse um título que vem logo após o título. Porém, é muito comum ter. E esse título auxiliar, às vezes, é uma frase importante da notícia que é colocada ali em cima em destaque, tá? Então, acabei pegando exemplos sem, mas enfim. Aí nós temos o lead, que vem do inglês lead. Corresponde à introdução da notícia. Portanto, trata-se do primeiro parágrafo que responderá às perguntas: o que, quem, quando, onde, como, por quê. Tá? Vejam, o lead, gente, é o primeiro parágrafo. Nele tem que ter um resumo completo da notícia. Né? O leitor, ao ler uma notícia, ele tem que, no primeiro parágrafo, já entender exatamente tudo. E os demais, né, o corpo da notícia, vai apresentar alguns detalhes. Né? Porém, o mais importante tem que ser esse primeiro parágrafo. É o que a gente vai chamar de lead e que vai apresentar aí essas informações. O que aconteceu, quem que estava envolvido com essa situação, quando que essa situação aconteceu, onde isso aconteceu, como isso aconteceu, por que isso aconteceu. O como e o porquê nem sempre vão aparecer aí no lead, mas o resto tem que aparecer. E aí nós temos o corpo da notícia. Então, ao apresentar mais detalhes daquilo que está sendo noticiado, podendo apresentar entrevistas, dados de pesquisas, novos personagens, etc. Tá? Então, essa é a estrutura da notícia. Um título, muito chamativo e tudo mais, que é a manchete. Nós podemos ter um título auxiliar, que vai trazer alguma coisa adicional à manchete. Nós temos o primeiro parágrafo, que é chamado de lead, que vai responder as principais perguntas referentes à notícia que será dada, e o corpo da notícia, que vai dar alguns detalhes. Alguma dúvida até aqui? Não. Então, prossigamos. Então, da notícia que nós acabamos de ler. Qual é a manchete, então? É essa aqui, né? É o título. Brasil compra 14,1 mil respiradores da indústria nacional, mas distribui menos de 500. Então, o leitor já sabe do que se diz. O lead, primeiro parágrafo, que responde lá o que aconteceu, quando aconteceu, como aconteceu, quem estava envolvido, onde isso aconteceu, tá? O Ministério da Saúde cancelou a compra de 15 mil respiradores que viriam da China por falta de entrega no prazo pré-estabelecido. Apostou, então, na indústria nacional e firmou 3 contratos, para adquirir 14.100 respiradores, com entrega escalonada de abril a julho, mas só recebeu até agora 487 aparelhos, o equivalente a 1/4 do que deveria ter sido entregue no mês passado. Então, o lead é este primeiro parágrafo. Olhem que aqui, gente, eu já consigo responder as principais questões referentes à notícia. Vamos lá, deixa eu ver alguém aí. Jonatas, pode ser você. De acordo com o lead, quem está envolvido com essa notícia? Alô? Gente, o que aconteceu com vocês hoje? Ninguém fala comigo. Tô tão triste. Todo mundo tem gato agora. O Ministério da Ele foi no Saúde banheiro, tá- professor. Mandou aqui no. Ele disse que foi no banheiro. Ah, ele foi ao banheiro? Tá. Fala, Letícia, então. O Ministério da Saúde? Isso, ó. Já temos um quem aqui. Um é o Ministério da Saúde. Mas quem mais? Fala de mais alguma...
Vou fechar o microfone para pensar, mas eu já falo. Só vou Tá. ler de novo. Uhum. Com quem que o Ministério da Saúde está conversando? A China. Não exatamente com a China. Lê melhor aí que você já vai ver. Indústria Nacional. Isso, exatamente. Então, olha só, o LID já me responde quem? O Ministério da Saúde e a Indústria Nacional, tá? É lógico que a Indústria Nacional não é uma coisa só, mas enfim, dá para a gente entender o que quer dizer. Que mais? Tá. O que está sendo noticiado aqui? Qual que é o objeto aqui da notícia? O que está sendo noticiado? Os respiradores? Os respiradores, ok. Ah, tá. O que aconteceu com esses respiradores? Não chegou nem um quarto do que deveria? Isso, né? Pode ser. Então, olha só, já temos o quem. Quem é o Ministério da Saúde e a Indústria Nacional. O que? Foram contratados 14.100, mas só chegou 487. Ou seja, só chegou um quarto. Então, ele já responde o que aconteceu. Aqui o quando, gente, fica um pouco complicado, mas nem tanto, né? Porque ele aparece aqui uma data, de abril a julho, mas só até agora, esse agora, vamos ver de quando que é essa notícia mesmo? Em maio, né? Então, o quando seria maio, né? É quando essa situação estava colocada. Então, o que já temos, quem já temos, quando já temos. Onde isso está acontecendo, gente? Como assim? Aonde? Onde? De onde que está falando sobre isso? Onde que essa situação está ocorrendo? No Brasil. No Brasil, exatamente. Eu ia falar, mas tava com medo de errar. Não precisa ter medo, eu só chamo de burro depois, não dá nada. Nossa! Não faço isso. Aí Exatamente, gente, Brasil, né? Então, ó, já respondemos o que, quando, onde e quem. Então, talvez dê para a gente entender o porquê, mas aqui não fala. Como eu falei para vocês, o porquê e o como nem sempre vão aparecer no lead, tá? Mas o resto a gente já viu que é o que o lead traz. Veja, no primeiro parágrafo da notícia, a gente já sabe tudo o que está acontecendo. Então, ele é muito importante. E veja que aqui em cima eu coloquei uma seta, ó, do mais importante para o menos importante. Então, o mais importante da notícia é a sua manchete. Aqui eu tenho que entregar para o meu leitor exatamente tudo que a notícia vai colocar, né? Ou melhor, tudo fica meio estranho. Mas aquilo que é mais essencial da notícia, aquilo que é o mais importante da notícia. Então, ela tem que aparecer na manchete. Segundo mais importante é o lead, que vai responder a essas perguntas. O que, quem, como, né? Onde. E aí começa as partes que vão sendo cada vez menos importantes, que é o corpo da notícia. Então, fez o primeiro parágrafo, vai para o segundo, que você vai colocar o quê? Alguns detalhes a mais. Então, a pessoa aqui, ó, leu a manchete, falou, nossa, quero ler sobre isso. Leu o lead, ele já está informado, já sabe o que aconteceu. Se a pessoa quiser, né, se o leitor quiser, ele vai continuar lendo depois, para ter mais detalhes. Mas se ele só ler a manchete e a lead, vai estar suficiente. Ou melhor, deveria estar, né? Nem sempre o jornalista faz certinho. Mas na teoria, deveria, né? Na teoria, nós lendo a manchete de uma notícia e o lead da notícia, nós já saberíamos exatamente do que se trata aquilo. E aí o corpo do parágrafo fica só para mais detalhes. Tá bom? Então aqui a gente já fez. Bom, vamos pegar aqui. Olha lá. Ok, então. O recebimento de um quarto de respiradores, o que deveria ter sido entregue.
Tá? Isso aqui está na LIDE. Quem? O Ministério da Saúde e Indústria Nacionais que produzem esses respiradores. Quando? Em maio de 2020, né? Porque estamos falando de até agora, né? A notícia foi publicada em maio, então em maio que é o quando. Onde no Brasil e como, porque não há a informação. Beleza? Aqui nós temos uma segunda notícia que nós não vamos ver hoje. Opa! Porque já deu horário de nossa aula, tá? Pessoal, entendido então um pouco dessa estrutura ou não? Como é que ficou? Alguma dúvida, alguma questão? De nada, de nada. Sim, entendi. Eu entendi. Beleza. Tô brincando. Então tá bom, gente. Então, esse gênero que nós vamos trabalhar durante esse trimestre, tá? Então, nós teremos mais aulas falando sobre notícias. Espero que vocês entendam bem como construir a notícia de vocês, porque será parte da avaliação desse trimestre, beleza? Vou ter que fazer uma notícia que o Joãozinho morreu.